pode chegar a agravar posteriormente, porque tu só fizeste o que só tomaste fármacos para poder aliviar a dor, para poder passar a febre, passar um outro sintoma que tu tinhas, em vez de teres que tratar. Muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. A nossa responsabilidade é trazer até a você informações e educação para si. E saibas que no mês da mulher nós preparamos um tema especial para si. Você que tem acompanhado o nosso podcast, pegue a sua cadeira, sente e acompanhe esse vídeo até o final. Sei que alguma coisa de valor vai poder agregar para a sua vida. Nós hoje temos uma convidada especial, que é a senhora Simone Secretário. Seja bem-vinda. Muito obrigada, está correto. Exatamente. Ok. E a nossa convidada, ela está aqui para nos falar de um tema muito especial, um tema que tem prejudicado vidas da nossa sociedade, e hoje ela está aqui para nos ajudar, nos esclarecer, nos dar prevenções como nós devemos usar, que hoje vamos falar dos perigos da automedicação. Então fica ligado, porque muita boa coisa tu terás ainda. Senhora Simone, gostaria que antes fizesse sua apresentação. Olá a todos, eu sou a Simone Raul Secretário, técnica média de enfermagem. Estou a fazer o ensino superior, o último ano de enfermagem, palestrante e educadora de saúde da mulher. Acredito ser tudo. E, digamos assim, como foi o dia da senhora? Graças a Deus foi muito bom. Estive na igreja, um domingo, onde as mulheres tomaram conta do culto, então foi muito bom. Quer dizer, hoje foi o dia, né, que eu posso dizer, na congregação da senhora, foi o dia das mulheres. E, sim. Também não tem como, né? Hoje o dia da mulher, então, chegando que o mês já está terminado, tem que usufruir mesmo deste mesmo mês. Mas voltamos naquilo que é o nosso tema, que é o perigo da automedicação. Gostaria que a senhora Simone falasse um pouco, né? Nos falasse um pouco dos perigos da automedicação. Bem, primeiro eu gostaria muito de trazer, né, as pessoas para que saibam o que é a automedicação. Exatamente. A automedicação é quando alguém decide fazer uso de medicamentos sem a orientação de um profissional de saúde. Isto é, tanto médicos, enfermeiros ou farmacêuticos. Então, a automedicação, ela não está só associada quando a gente decide sair de casa e comprar um comprimido para fazer assim um uso por conta de uma dor de cabeça ou de uma outra febre. Ela acontece também quando a gente está a fazer uma receita e a gente decide que não, este fármaco eu não gosto, então vou trocar este fármaco, porque nós vimos muitas das vezes, né, na nossa sociedade atual, eu vou especificar principalmente em comunidades rurais, as pessoas têm um hábito de já não consumirem antimaláricos como o Quartem. Já não gostam de comprimido, porque dizem que comprimido não me dá bem, comprimido não é para mim. Então as pessoas decidem, após terem uma receita, decidem trocar o comprimido, o Quartem, por, vou dizer assim, por um artemeter, que é injetável. Assim também é uma automedicação. As pessoas acham que desse jeito elas não estão a fazer uma automedicação, porque já têm uma receita, fizeram uma análise que deu positivo, deu paludismo, e o facto de ter um Quartem lá, né, e eles trocarem por um artemeter injetável, não é uma automedicação, apenas é uma troca de fármacos. Agora, concernente aos perigos da automedicação. A automedicação traz consigo vários e imensos perigos. Isso é desde insuficiências renais, problemas cardíacos, problemas cardíacos e também, né, como resistência a antibióticos, intolerância a certos fármacos, porque existem pessoas que tomam certos fármacos sem saberem que eles são intolerantes a estes mesmos fármacos. As pessoas não sabem se os fármacos lhe dão bem,
se o fármaco é mesmo para aquilo. Então eles consomem e depois acabam tendo uma reação por conta da intolerância. E esta mesma reação é só por conta da intolerância, porque eles não se dão bem com aquele fármaco. Mas as pessoas acham que aquilo é uma coisa normal, que aquilo é uma coisa básica. Então, isto também é um dos perigos da automedicação. Tu pode causar, por conta da intolerância, tu podes ter sinais ou outros problemas de saúde que tu nem sabias que tu tinhas e acabam por se manifestar. A automedicação também, um dos perigos é mascarar doenças ou diagnóstico. Ou seja, para pessoas que já têm um problema de saúde, ela, por exemplo, vou dar um exemplo disso. Vimos muitas senhoras que muitas das vezes elas têm dor de cabeça persistentes e elas acabam por decidir cada dia tomar um comprimido para acalmar a dor de cabeça. E sem saber que pode ser uma questão de pressão arterial alta. E as pessoas não sabem disso, elas acham que as dores de cabeça são apenas por conta do cansaço, por conta do dia que tiveram, por conta de um estresse que tiveram ao longo do dia. E elas não sabem que a dor de cabeça pode ser um sintoma de alerta para uma doença. E acabam assim mascarando o possível diagnóstico que poderiam ter sobre si mesma e impedindo com que doenças sejam diagnosticadas de maneira precoce, assim acabando agravar doenças que elas já tinham e piorando o seu estado de saúde. Ok, dizendo que não é, sabemos que a senhora Simone foi falando muito bem, que há pessoas que mesmo não tendo uma receita ou tendo uma receita, adulteram aquilo que está na receita. Encontrando um Coartem, preferem trocar por um AT-Metré, certo? Sim. E quais são os riscos, não é, que as pessoas podem ter, não é, no ato de tomar medicamentos sem uma receita médica? Sim. Por exemplo, neste caso, para pessoas que fazem a adulteração de receitas, quando você decide fazer a aplicação de uma injeção em vez de tomar um comprimido, pode funcionar e vai funcionar. Tu vais tratar o paludismo. Até ali está tudo bem. Mas em situações que tu tiveres que tomar o comprimido, nesse caso o Coartem, quando não vier a funcionar, tu não podes achar que o comprimido não é que está a fazer efeito. Na verdade, não é o comprimido que não está a fazer efeito, é que tu tens resistência a esse medicamento. Por quê? Porque quando tu tens, quando o teu nível de plasmódio é baixo, não é suficiente para tu fazeres o consumo de AT-Metré injetável, tu já foste logo no AT-Metré injetável, em vez de consumir aquilo que é o apropriado para aquela fase onde tu estavas, nesse caso o Coartem comprimido. Tu decides fazer o quê? Aplicação de injeção. E quando tu fazes constantemente este hábito, tens constantemente esse hábito, quer seja para problemas como paludismo, quer seja para infecções urinárias, em vez de tratar uma infecção urinária com antibióticos leves, tu decides trocar para antibióticos de largo aspecto, tu não tens noção do quanto de resistência tu estás a trazer para ti. Por quê? A resistência a antibiótico muitas das vezes nos leva, em caso mais grave, o nosso corpo não dar resposta correta ou uma resposta certa para aquele mesmo antibiótico. Poderias ter tratado, mas não vais tratar. Tu vais ver que o fármaco não está mesmo a funcionar, vais achar que a tua doença está a piorar a cada dia, que a tua doença não está certa. Não tem nada a ver, é só que tu tens resistência a certos medicamentos, ou seja, fizeste tanta toma de certos medicamentos em caso que não podias e tu trouxeste em ti uma resistência medicamentosa. E este é um dos problemas que muito temos visto na nossa sociedade, a resistência medicamentosa. As pessoas acham ser algo básico. As pessoas acham ser algo básico e as pessoas não têm noção, não têm a mínima noção dos perigos que é a resistência medicamentosa. Por quê?
As pessoas dizem que, vou trazer também um dos fármacos mais usado, a amoxicilina. Ok. As pessoas dizem que a amoxicilina não tem efeito em mim. Tipo, como assim a amoxicilina não tem efeito em ti, mesmo tu tomando nas horas certas, em dias certos? Tipo, não tem efeito. Como assim não tem efeito? Vão trocar de amoxicilina para uma gentamicina, mesma coisa. Não está a fazer efeito. Não está a fazer efeito. E as pessoas acham que, tipo, é só mesmo algo, o medicamento não lhes faz efeito porque é o problema do medicamento. Não é problema do medicamento. A pessoa em si provocou nela um problema de resistência medicamentosa. E muitas das vezes, algumas pessoas, quando lhes estão a ser aplicado, quando lhes está a ser aplicado estes mesmos fármacos, eles não dizem aos médicos, não dizem aos enfermeiros, não dizem à pessoa que estiver ali fazer uma medicação que aquele fármaco ela já tomou muito tempo ao longo da vida e sempre que toma, ela não tem tido efeito. E o profissional de saúde vai continuar a fazer a aplicação da mesma receita. O que é que vai dar? A pessoa não melhora. A pessoa não vai progredir, ou seja, não vai ter um processo positivo da doença. E o que é que vai acontecer? Pode agravar, porque a pessoa tem resistência a medicamento e os profissionais de saúde não têm noção daquilo. E pode ser não é? A senhora Simone, não é? Simone. Pode me chamar de Cici. Cici, ok. Tá bem. Sem problema. E qual é o papel, não é, nesse caso, das farmácias ou das farmacêuticas? Está certo aqui. Recebendo uma receita, né, como é que eles podem ajudar na automedicação? Uma vez que nós vamos trazer a receita e nós pedimos, não quero esse que está na receita, quero me dar quero aquele outro. Como é que elas podem ajudar nesse aspecto? Essa pergunta, para mim, já é uma pergunta não vou dizer como que eu vou responder, porque eu vivi isso. Durante muito tempo eu trabalhei em uma farmácia e isso é uma coisa muito persistente, ou seja, é algo que acontece todos os dias na vida de um profissional que trabalha dentro de uma farmácia. Mas é melhor não atender. Sim, não é isso, na verdade, que acontece. As pessoas acreditam que muitas das pessoas vão a hospitais apenas para confirmarem os resultados que em mente deles já estava suposto terem. Como, por exemplo, as pessoas dizem que eu estou com febre, estou com frio, deve ser um paludismo. Vão ao hospital. Quando chegam ao hospital, fazem as análises. E após ter feito as análises, vão dizer, não, é mesmo o resultado, eu já sabia que estou com paludismo. E o médico vai prescrever. Após o médico fazer a prescrição, a pessoa vai olhar na receita, não tem nada do que ele achava que o médico tinha que colocar. Como por exemplo, para pessoas com plasmódio, assim, pode ser o nível de malária básica normal, as pessoas, normalmente o que lhes é receitado, né, é um antibiótico, que é como ampicilina ou amoxicilina, um antimalárico, como o artemeter, comprimido, que é o famoso Quartem, um B-complexo, um vitamina C, um paracetamol ou um anaflan, que muitos conhecem, né? Então, a pessoa em si sai da unidade hospitalar e vai para uma farmácia. E tão logo que chega, ela já sabe que o que tem na receita é isso, mas ele já acredita que o Quartem e a amoxicilina não lhe dá bem. Então, quando vai chegar, ele vai dizer, senhora farmacêutica, eu tenho essa receita, mas eu não quero o comprimido, eu quero injetável. Agora, ali entra o papel do farmacêutico. O farmacêutico precisa, primeiramente, em caso de tiver o papel ou o resultado das análises lá, né, pedir à pessoa, ao cliente, se pode analisar para ver pelo menos qual é o nível de plasmódio da pessoa. Em seguida, após a verificação, ou em caso de não ter,
a pessoa vai ter que explicar o porquê do médico ter que colocar aqueles fármacos lá. Em vez de ter que fazer a troca, que é o que não, normalmente acontece, não vou negar, porque apesar de tudo nós estamos lá para servir a sociedade como técnicos de saúde, mas também a farmácia tem um dono que exige que a gente faça vendas. Temos que ter em conta disso. E o dono exige que tu tens que fazer a venda. Então, Certo ou errado, tem que vender. tens que vender. Muitas das vezes os donos não querem saber. Até mesmo quando o cliente não tem um problema, há farmacêuticos que chegam a vender. Só porque têm que vender. Isso eu já vi. Infelizmente, outrora, há muito tempo, antes mesmo de eu ter que sair da farmácia, eu já cheguei a cometer esse erro também. O que é bem errado, que nós, os profissionais de saúde, nunca devemos fazer. Sempre temos que colocar a vida da pessoa em primeiro lugar. O farmacêutico precisa explicar, até convencer o cliente de que aquela atitude é errada. Mas o farmacêutico precisa usar métodos, todo tipo de métodos eficazes para poder convencer o cliente. Porque existem clientes que quando tem ideia deles na cabeça, ninguém lhes tira. Você pode vir com qualquer teoria, ninguém lhes tira. E até outros acabam por sair da tua farmácia e não compravam em outra, e o farmacêutico não quer saber, só quer vender e acabam por vender. Nesse caso, a farmácia fica sem rendimento. Algumas vezes sim. Okay. Mas há aqueles problemas que... Porque os médicos, posso dizer assim, os técnicos, estão ali para ajudar, para prevenir, não é, a saúde do público. Sim. Quando a pessoa comete isto, está a violar naquilo que não fiz a medicina, mas sei que há uma disciplina ou há uma educação para vocês médicos que dão para os médicos para não obedecer, para prevenir, mais cuidar o cidadão do que mais piorar naquilo que é a automedicação, influenciar mais na automedicação. Mas quais são os efeitos colaterais, né, que a automedicação pode trazer no uso de receitas já antigas? Receitas já antigas. Porque, desculpa só, porque há pessoas que, imagine eu, fiquei doente já há 2 meses, vamos imaginar, e porventura apanho mais aí uma recaída. Pego novamente só aquela receita, vou até a farmácia, repito novamente a mesma receita. Como é que nós podemos considerar a automedicação ali? Será que estamos no ramo certo? Estamos no ramo... Como é que é? Sendo técnica, como é que podemos aturar até aí? É bem errado, também é bem errado reutilizar uma receita. Independentemente se é uma receita muito antiga ou não, é errado e proibido reutilizar receitas. Suponhamos, né, que eu tive uma receita, ou seja, passaram-me uma receita na semana passada. E nesta semana eu tive recaída. E eu vou decidir não fazer e fazer de novo a consulta e fazer a compra dos fármacos que eu já havia tomado. É bem errado, não se faz isso. Por quê? Porque primeiro pode se dar o caso de que tu não tenhas superado o problema que tu já tinhas. Em vez de teres que ultrapassar o problema que tu tinhas, piorou. E em caso do mesmo problema ter piorado, tu tens que fazer o quê? Ir à unidade hospitalar e assim poderem fazer receitarem outros fármacos, ou seja, fármacos mais potentes, para tu utilizares e assim fazeres o tratamento do mesmo problema. Agora, quando tu não fazes isso, tu vais altamar os sinais, os sintomas, e tu vais achar que está tudo normal, tudo está bom. Mas não, tu estás a mascarar, como eu disse anteriormente, tu estás a mascarar o diagnóstico precoce do problema que tu tens. Porque eu não tomar, o medicamento é orientado para tomar às 9 horas, eu tomar 9h30 ou 10 horas, já é considerada como uma automedicação? Quando tu tomas 10 horas já é considerada uma automedicação, porque tu trocaste o horário. Suponhamos, eu vou estar sempre a dar exemplos de fármacos muito usados
para que as pessoas possam entender. Como, por exemplo, o amoxicilina. O amoxicilina tem um período de 8 horas, por isso é que as pessoas tomam de 8, tem um período de 8 horas mesmo, por isso que as pessoas tomam de 8 em 8 horas, as pessoas tomam 3 vezes ao dia. E já a ampicilina as pessoas tomam de 12 em 12 horas, desculpa, que é 2 vezes ao dia. Então, quando tu tomas a amoxicilina às 6, depois de 1 hora, metade do fármaco já foi desfeito, ou seja, já teve aquele processo de ter que sair do corpo. Após 2 horas, a mesma coisa. Após 3 horas, até chegar o outro horário, que é às 14 horas, tu já não tens quase nada de amoxicilina no corpo. Então, o que é que tens que fazer? Tens que acrescer um outro para que aquilo que tu tens no corpo não se acabe. Porque quando tu passas a da hora, o que tu tinha já passou. Aqui estamos, eu não quero ter que trazer aqui, né? Mas aqui estamos já na farmacocinética. Ok. Farmacocinética é a área da farmacologia que estuda a questão da toma do fármaco, seu processo de distribuição até a saída do organismo. Então, há que se ter em conta isso. Quando tu passas já 1 hora, não é só 1 hora. Por quê? O fármaco que tu tomaste anteriormente pode já não estar no teu corpo. E assim, o micro-organismo já levou também tempo de se reinventar dentro de ti e ficar mais potente. Quando tu vais tomar um outro, tu vais ver que tipo, não está funcionando, não, é que tu estás a tomar em horas inapropriadas. Há que ter em conta mesmo isso. As pessoas precisam seguir as receitas ao pé da letra. E nem toda receita vai ter sempre de 8 em 8 horas, nem todas vão ser de 12 em 12 horas. Há que vai ser por um dia, outro dia tomar, que vai ser só de noite, que vai ser só de manhã, depende muito do fármaco. Neste caso, a pessoa que está a seguir a medicação deve seguir com ao pé da letra, persistência, sim. Não é? Naquilo que são... Porque nós temos vivido muito essa realidade. Eu sei muito bem. E as pessoas precisam saber, precisam mesmo entender, porque depois nós damos culpa aos técnicos de saúde. Exatamente, sim. Porque não estão capacitados. Não sabe porque o técnico, na verdade, eles nos dão os despachos, posso dizer, façam aí as consultas e nos dão o despacho como a receita. Agora, cabe a nós seguir a pé da letra as receitas. E quando nós não seguimos da forma que nós fomos orientados, queremos inventar a nossa forma, quando dá uma outra reação, começamos a apontar o Hospital SIS assim não mesmo. tem médicos capacitados, o Hospital SIS não me trataram bem. Por causa disso. Então, nesse caso, nós, como usuários de receitas passadas por técnicos, temos que seguir, se for por 8 horas, é mesmo 8 horas em ponto, sim. Mas pode passar 1, 2, 3 minutos. Pode passar, só não pode passar das 8, tipo, chegar até 8h40, 8h50, 1 hora, ou seja, às 9, não é muito aconselhável. Por isso é que quanto mais cedo tomares, melhor, desde que seja na hora que está lá na receita. Mas qual é o conselho que a senhora dá em caso de... Vamos imaginar que eu esqueci de que tinha que tomar. Qual é o conselho que a senhora Simone passa para as pessoas que, se calhar, passar por essa situação, esqueceu de tomar? Precisa de tomar? Vale a pena? Qual é a coisa que ele deve fazer? Em caso de esqueceres, primeiro precisas saber que horas são e fazer o cálculo. Só precisas saber se é de 8 em 8 horas. Se eu tomei, suponhamos que às 15, eu só preciso saber que, em vez de tomar às 22, então vou tomar às 23. Ou seja, antes de tomares, faça o cálculo para que tu possas ter depois uma receita organizada. Era para tomar às 14, tomei às 15. Então, em vez de 22, tenho que fazer o quê? Tomar às 23. Era para tomar às 18, não tomei. Em vez das 18, vou fazer o quê? Preciso somar, ou seja, acrescer mais 12 horas. E é que vou tomar naquela hora. Então, vocês precisam ter em conta isso. Não é só tomar.
Antes de tomar, precisas prestar atenção que horas são, fazer o cálculo do intervalo das horas que tu tens que tomar. Depois passa no outro dia, vai seguir. Em vez de voltares à receita anterior, aos horários anteriores, por conta da quebra que tu já trouxeste, tens que continuar com aquela que tu começou, para não ter que trazer mais um embaraço na tua receita. Porque, imagine, porque eu posso dizer, já passei por essa situação. Acho que todo mundo já passou por isso. E eu tomei o medicamento, mas no outro dia segui os horários antigos. Não, por quê? Porque tu vas achar que é um outro dia, mas o problema é o intervalo das horas. O intervalo que teve, quais são? Precisas saber disso, porque na receita não é sempre dada por conta do horário do dia, é mais pelo intervalo de horas. Suponhamos que tu des entrada a uma unidade hospitalar. Não vão esperar 7h e aquele comprimido normalmente em casa tu fazes o consumo às 6, às 14 e às 22. Mas lá na unidade hospitalar, quando vão notar que tu precisas tomar agora, e são 16 horas, não vão esperar, tocar 22 horas para tu tomares. Não vão esperar, porque já passou às 6, já passou 14, e agora só falta já o horário das 22. Não podem esperar. Tem que te dar naquele horário e depois calcular, enquanto tu estiveres na unidade hospitalar, quais são os intervalos de hora daquele mesmo fármaco. Ok, eu percebi. Neste caso, isso só vai acontecer quando é na unidade hospitalar. Não só na unidade hospitalar, mesmo em casa tu tens que fazer isso. Então, era para tomar às 14, tomaste às 15. Okay. Então, só precisas acrescer. Se passei 1 hora de dia, então de noite também vou passar 1 hora. Em vez de tomar às 22, vou tomar às 23. E no dia seguinte a mesma coisa, era para tomar às 6. Então, já não vou mais tomar às 6, vou tomar às 7. E depois, continuando assim, era para tomar às 14, já não vou tomar às 14, vou tomar às 15. É assim sucessivamente, para não teres que estragar uma receita que tu já tens. Não vais achar que é normal. E depois, quando voltar a acontecer, vais fazer de novo e depois não se vai estragar a tua receita. Ok. E, senhora Simone, as crianças e os idosos ocorrem mais riscos de automedicação? Não. Eu acredito que correm mais risco de automedicação são pessoas como jovens e senhores. Porque são pessoas que as suas receitas não são controladas. Okay. Por exemplo, eu, se tiver uma dor de cabeça, vou decidir tomar já um fármaco. Já idosos não. Idosos não decidem por si, principalmente quando estão sob tutela de uma pessoa ou uma criança no mesmo caso. Uma outra pessoa precisa e pegar por eles, okay, e pensar por eles e depois ter que lhes dar para fazer a toma. Atenção, idosos e crianças são grupos de alto risco para a maioria dos casos. São grupos de alto risco, então não é aconselhável que se faça automedicação para essas pessoas. Idosos são fáceis a terem reações quando existe o abuso de medicamentos, criança do mesmo jeito. É mais fácil um jovem assim como o Lucas resistir a uma automedicação, uma toma persistente de um fármaco do que um idoso. Ok. E quais são posso dizer assim, quais são as medidas, que nós devemos tomar para nos prevenir mesmo da automedicação? Primeiro, as pessoas precisam ter o hábito de frequentar unidades hospitalares. Nós, muitas das vezes, não temos o hábito de fazer isso. Eu falo isso por experiência própria. Durante muito tempo, antes de eu começar a fazer o curso de saúde, após começar a fazer, fiquei bem rigorosa com a minha vida. Yeah. Eu já sei que, tenho isso, eu posso tomar, mas eu não faço, eu tiro mesmo o meu próprio dinheiro, eu vou fazer consulta. Aliás, eu frequento hospitais, em minha casa. Mesmo em minha casa, eu faço consultas de ginecologia, faço qualquer tipo de consulta, porque eu sei que é uma coisa que é para o meu bem, ainda nem para o bem de outro, é para o meu bem. E a outra pessoa ainda não tem nada a ver. Então, devemos ter o hábito de frequentar os hospitais. Estou com febre,
estou com dor de cabeça. Não vou esperar mais. Não posso esperar. Vou a um centro médico. No centro médico, se verem que é um caso que eles não podem ter conta, vão te reencaminhar para um outro sítio, mas nunca é aconselhável guardar problemas de saúde. Não vi ninguém que se deu bem até hoje por guardar problemas de saúde. Ok. Não é um problema que se pode guardar. Ah, não vou sofrer sozinho. Não faz isso. Não faz isso. A partir de hoje, eu também vou seguir. Não precisamos ter esse hábito. Precisamos. Eu sei que a adesão ao sistema de saúde, né, aos centros médicos, hospitais, cá no nosso país é muito difícil. Eu sei muito dessa situação. Mas não pode ser desculpas para nós não cuidarmos da nossa saúde. Não pode ser nem um pouquinho. Eu falo isso para mamães, principalmente. As mães têm um hábito de uma dor de cabeça, não pensam logo, vamos ao hospital. Muitas das mães primeiro pensam, vou lhe dar aquela folha, vou fazer isso, vou fazer isso. Não, precisa. Eu não estou a dizer que medicamentos tradicionais não são bons. Okay. Atenção, são bons. Até, aliás, onde não há quem, né, vou usar aqui o termo, nunca lhe meteram medicamento para maculo. Já salvou metade das pessoas, acho que todo mundo. Mas precisamos ter em conta que problemas de saúde não são para ser guardados e muito menos para ser investigados. Não, curiosidade, vou tentar isso. Não, com saúde não se tenta. Saúde não se brinca. Muitas pessoas morreram porque acharam que era só uma dor de cabeça. Outros morreram porque acharam que era só uma dor de barriga. Era só estresse. Não existe nada disso. É sempre bom fazer consultas. Os hospitais estão lá, cheios, né? Mas estão lá. Tens dinheiro, mima-se com uma consulta no hospital bom. Tem bons hospitais caros, não, mas tem. É jovem, mima-se com uma consulta, porque jovem não pode se mimar na lanchonete, né? Não pode se mimar com o telefone. As pessoas precisam aprender que saúde é luxo. Ter uma boa saúde é luxo. Há quem está a chorar por ter aquela saúde que tu tens e tu estás a menosprezar. Então precisamos ter o hábito de procurar frequentar a unidades hospitalares, não fazer a toma de uma receita só porque vi nas redes sociais, só porque um amigo me receitou, só porque um vizinho me aconselhou ou um familiar algum dia já usou. Não podemos fazer isso. Cada organismo reage de um jeito diferente ao medicamento, então precisamos ter noção disso. Se com ele funcionou daquele jeito, comigo pode não funcionar. Então, vimos uma receita nas redes sociais, não fazer o uso sem primeiro investigar. Há quem viu já a receita e agora as redes sociais depois...